Bypass gástrico ou sleeve. Qual é a melhor cirurgia a ser escolhida? Essa é uma dúvida frequente no consultório quando o paciente vem pedir explicações sobre as diferentes técnicas de cirurgia bariátrica. Importante nessa decisão nós conhecermos alguns pontos específicos de cada doente. Então a cirurgia bariátrica não é uma receita de bolo em que nós vamos indicar uma técnica para todos os pacientes. Então, por exemplo, aquele paciente que é um comedor de volume é diferente de um paciente que é beliscador. O paciente que come mais proteína é diferente do paciente comedor de carboidratos. O paciente que tem um excesso muito grande de peso e precisa de uma perda de peso mais volumétrica é diferente de um paciente que tem um índice de massa corporal, um peso menor e precisa de uma perda de peso menor. Existem pacientes que querem, outros que não querem fazer suplementação vitamínica no pós-operatório, pacientes que são portadores de doença do refluxo. Então, todos esses dados, incluindo idade, incluindo então a parte de perfil hormonal que alguns pacientes apresentam, deve ser avaliada individualmente. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem um índice de massa corporal de 35, ou seja, uma obesidade grau 2, com alguma doença não metabólica, como uma artrose em joelho, em coluna, esse paciente pode ter um benefício de um procedimento com uma perda de peso menor. Então nós analisamos qual o padrão alimentar. Então se é um paciente comedor de volume, principalmente do sexo masculino, paciente que não tem o hábito de comer carboidratos fora de hora em excesso, um paciente que no exame de endoscopia não mostra hérnia de hiato ou algum refluxo mais significativo, ele apresenta uma boa indicação para a realização da gastrectomia vertical, que é o sleeve. A perda de peso de 20% a 25%, com casos que se chegam, na maioria das vezes, até 30% de perda de peso corporal, são suficientes para esse paciente. Já uma paciente, sexo feminino, por exemplo, que tem um padrão alimentar mais beliscador, comedor de doce, essa paciente, então, que já tem alguma alteração metabólica, um diabetes ou uma dislipidemia, pacientes que têm um IMC maior que 40, principalmente os superobesos com IMC maior que 45, 50, esses pacientes precisam de perda de peso maior, precisam de uma restrição maior, precisam de redução na absorção desse excesso de carboidrato. Então o bypass, com estômago menor e com desvio intestinal, são indicados nesses casos específicos. É claro que o desejo do paciente, a conversa franca entre médico e paciente, ela é fundamental. A decisão cabe não apenas ao médico, mas justamente o paciente que vai conviver com essa cirurgia tem que ser participante nessa decisão. O que pesa é que a suplementação de vitaminas ela é maior no bypass do que na gastrectomia vertical e alguns optam então por um método em relação ao outro justamente por esse motivo. Então é importante passar ao paciente, o paciente entender que a cirurgia bariátrica ela tem que ser individualizada, é um tratamento personalizado, deve ser discutido, explicado os prós e contras de cada um desses métodos e a decisão conjunta entre médico e paciente é fundamental para o sucesso futuro do procedimento.